Eu fui curada de TDAH enquanto atendia gratuitamente um paciente com TDAH por obediência ao Senhor, e eu vou contar para você tudo sobre isso nesse vídeo. Mas talvez você já esteja se perguntando: e se, como você descobriu que foi curada? Você se tratava do TDAH porque você atendeu uma pessoa gratuitamente durante um ano? Calma, calma, que eu vou explicar tudo isso para você e no final do vídeo eu vou dizer como é a minha vida hoje após a cura. Então, eu sou psicóloga clínica, trabalho com terapia baseada em evidência, sou cristã há cerca de 13 anos e nunca imaginei na minha vida que eu tivesse TDAH. Passei muito tempo sem entender sobre isso. Na minha infância, eu era uma aluna que sempre tirava notas baixinhas, sempre tinha dificuldade com os meus estudos, apesar de ser já bem esperta, sempre amei estudar. Mas no ensino fundamental, por exemplo, quando eu entrei na quinta série, eu fui para recuperação de 4 disciplinas, gente, pelo amor de Deus. E aí eu passei o ensino médio todo nessa luta, sempre tinha recuperação, tá? Era algo muito difícil para mim, até porque as minhas colegas, elas sempre saíam de férias antes de mim, era muito ruim. E sempre matemática, com certeza, eu estava em recuperação. Isso aí foi da quinta à oitava série nesse ritmo. Minha mãe me chamava de preguiçosa na adolescência, mas eu entendo a bichinha. Eu saía para a escola pela manhã, acordava cedo e quando chegava em casa dormia a tarde inteira. Eu sempre odiei fazer tarefas domésticas. Sempre amei muito estudar, mas à noite é que eu realmente parava um pouco para estudar e aí às vezes varava a noite, meia-noite, 1 hora da manhã, fazendo os deveres de casa. Nesse cenário eu cresci, cursei o ensino médio com muita dificuldade, comecei a trabalhar e resolvi cursar a psicologia. Quando eu cheguei na faculdade, o cenário foi ainda pior. Eu gostava muito de estudar, como eu falei para vocês já, só que eu ia para o trabalho e voltava à noite, ia para a faculdade e geralmente eu dormia a aula inteira, acredite se quiser. Era desafiador para mim. Quando o professor começava a falar, às vezes, né, quando eu estava mais acordadinha, assim, mais alerta, eu tentava prestar atenção no que ele estava falando, mas eu nunca entendia, gente. Era regra. Eu nunca entendia o que o professor estava falando. Então, eu sempre pensava no final: olha, quando chegar em casa, aí eu paro e estudo sozinha. Era sempre assim. Sem contar que eu tirava péssimas notas sempre. Aí o tempo passou, graças a Deus eu me formei, mas quando eu comecei a trabalhar para mim mesma, eu fui percebendo que eu tinha muita dificuldade com questões burocráticas. Então, fazer prontuário, apesar de que nas sessões com os pacientes eu tinha insights maravilhosos, o meu raciocínio clínico sempre foi muito bom, graças a Deus, mas quando partia para a parte mais burocrática, aí realmente era algo que ficava difícil para mim. E nesse momento eu consegui entender que realmente tinha algo que estava fora da curva, algo fora do normal. Foi então quando descobri que tinha o TDAH e o meu nível de TDAH era grave. Eu tinha o combinado, que é a mistura da desatenção junto com a impulsividade barra hiperatividade. Então era um nível muito grave, né? Além de ter os dois, era realmente com sintomas muito além daqueles que eram necessários para dar o diagnóstico. Então, a minha vida realmente estava muito prejudicada por causa do TDAH. Nisso, eu comecei a fazer meu tratamento em terapia cognitivo-comportamental e também fazendo uso de medicamentos. Chegou a um ponto que eu tomava 60 miligramas dia, e quem tem TDAH sabe que é uma dosagem relativamente alta, na verdade é uma dosagem bem alta. E chegou um dia, teve uma experiência assim, que eu fui na farmácia e o farmacêutico, ele praticamente se negou a me dar a medicação, porque ele achou a dosagem muito alta, apesar de eu estar com a receita ali, foi realmente algo muito constrangedor. E eu tive que passar, infelizmente, por essa experiência, que eu sei que outras pessoas também passam, então se posicione se isso acontecer com você. Então era assim, eu tomava já essa quantidade de medicamento, do grau de
TDAH que eu tinha. Nesse meio tempo, eu fui adquirindo estratégias muito boas com a TCC, que foram me ajudando. A minha qualidade de vida realmente melhorou com o passar do tempo. Agora, uma coisa que sempre me incomodou é que eu falava o que não devia, com quem não devia e na hora em que não devia. Então, se você é TDAH e está me assistindo aqui, com certeza você entende do que eu estou falando. Por causa disso, gente, eu já entrei em tanta saia justa, sabe? Em tanta situação complicada. E isso acontece porque o controle inibitório do TDAH, ele acaba sendo muito prejudicado por causa do transtorno. É basicamente assim, pessoas que não têm TDAH, elas têm bem desenvolvida a capacidade de controlar aquilo que elas vão fazer e aquilo que elas vão dizer. Então, a impulsividade do TDAH, muitas vezes na fala e nos comportamentos, está relacionado com esse prejuízo no controle inibitório, entende? Mas não é o assunto do vídeo, então se você quiser que eu traga um pouco mais sobre isso aqui, deixa nos comentários que eu vou entender que é um tema realmente importante. Então, por causa disso, apesar de estar fazendo o meu tratamento baseado em evidência, direitinho e tendo muitos resultados, eu sempre orei a Deus pedindo que Ele me curasse do TDAH, porque essa intromissão, entre muitas aspas, era uma coisa que me incomodava demais, demais. Aí teve um dia que eu estava no meu tempo de devocional com o Senhor e eu falei para ele uma frase. Eu disse: Senhor, eu amo a saúde mental da sua igreja. E eu fui tomada pelo Espírito Santo numa atmosfera tão inexplicável. Foi algo muito forte. Quem é cristão vai entender o que eu estou falando. E nesse momento, o Senhor ele disse para mim assim: eu quero que você atenda X pessoa por 1 ano gratuitamente. Gente, vocês não têm noção do que foi para mim ouvir o Senhor me pedir isso. Para mim foi muito complicado porque no início da minha formação eu já fazia atendimentos gratuitos ou então com valor social. E dentro da igreja tem muito essa cultura, né? Nós geralmente colocamos o nosso dom a serviço das pessoas. Mas era muito complicado porque as pessoas não valorizavam o meu trabalho. Eu sempre entreguei o meu melhor resultado para todos os meus pacientes, independente se ele me pagava R$100, se ele me pagava R$0, independente, eu sempre entreguei o melhor de mim. Só que aí eu tive experiências com pessoas que faltavam às sessões, com pessoas que não faziam aquilo que a gente combinava durante as sessões, levei muito calote. Então, só para você ter ideia de que eu tinha muitos motivos para não querer, em hipótese alguma, realizar um atendimento gratuito novamente, né? E é engraçado que uma vez eu falei para o Senhor assim: Deus, nunca mais na minha vida eu faço um atendimento gratuito. E aí, olha o que aconteceu, né? Mas eu sempre busquei ser muito obediente ao Senhor na minha vida, sabe? É algo que alegra o meu coração, é uma prioridade para mim entender, ouvir aquilo que Deus está falando e obedecer. É claro que nem sempre é tão fácil, mas eu sempre me propus a obedecer, porque a palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Diante disso, até pelo fato dele ter me dito que era gratuito, isso confirmou no meu espírito que não era algo de mim mesma. Era algo que o Senhor estava me pedindo, porque de mim mesma eu jamais faria esse atendimento gratuito, entende? Então foi até muito importante que o Senhor tivesse falado comigo dessa forma. E quando terminou o meu tempo de oração, eu entrei em contato com a pessoa, iniciamos o processo. E interessante que eu estava torcendo muito para que essa pessoa aceitasse o tratamento, porque Deus tinha me revelado assim coisas extraordinárias que Ele poderia fazer na vida dessa pessoa se ela se disponibilizasse, né? Se ela se submetesse a um tratamento psicológico. E é interessante que nesse processo era muito mais fácil do que já era para mim com os outros pacientes entender a demanda
dessa pessoa em questão, porque eu tinha o TDAH. Então eu compreendia, apesar de já ter adquirido muitas habilidades quando eu comecei a atender, eu tinha o transtorno. Então era falar de igual para igual, digamos assim, né? Então era muito mais fácil poder ajudar. Aí, nesse processo, eu nunca deixei de orar ao Senhor pela minha cura. Nunca, nunca, nunca. E teve um dia que o Senhor usou uma pessoa para falar comigo, que ele estava respondendo a minha oração que eu tinha feito acerca do meu cérebro. E que a pessoa não sabia do que se tratava, mas que o Senhor estava restaurando o meu cérebro e liberando a cura sobre a minha vida. Aqui eu quero abrir um parêntese para você entender. Quando nós falamos de cura divina, é muito importante saber que, se você não sabe exatamente o que é que está afetando a sua vida, como aquilo funciona, muitas vezes você faz uma oração que você não dá ordem para. Você não dá o comando necessário. Explicando um pouquinho melhor. Quando eu orava, eu nunca orei pelos meus comportamentos, pela impulsividade. Eu sempre orava dando comandos para regiões do meu cérebro que faziam com que eu tivesse aqueles comportamentos, entende? Então, quando a pessoa falou para mim que Deus estava curando o meu cérebro, foi ainda mais incrível exatamente por causa disso. E isso aconteceu quando eu estava completando 11 meses de atendimento gratuito com a pessoa em questão. Como boa conhecedora do transtorno, eu sabia que, apesar da cura, naquele momento eu talvez não sentiria uma mudança a 100%, em 100% dos meus comportamentos, porque eu passei 30 anos da minha vida com o TDAH, entende? Então, eu tinha adquirido hábitos cognitivos, hábitos comportamentais ao longo de 30 anos. Para você ter mais clareza, imagina comigo uma pessoa que é curada de uma paralisia nos membros inferiores, né? Andava de cadeira de roda e recebeu a cura. O cérebro dela não sabe ainda enviar esse comando para que as pernas se movimentem. E a perna também não sabe receber esse comando, porque faz muito tempo que ela não faz isso, entende? Então, quando a pessoa é curada de um caso como esse, ela vai precisar de uma reabilitação, ela vai precisar de um processo para entender de fato o que está acontecendo, qual é essa nova realidade e vivenciar essa nova realidade. Então, quando eu recebi a cura, eu sabia que alguns hábitos cognitivos e comportamentais deveriam ser trabalhados em mim para que de fato eu vivenciasse em profundidade aquela cura. Mas aí, logo alguns dias depois que eu recebi a cura, eu percebi que o meu sono excessivo ele tinha ido embora. Gente, eu tinha um sono insuportável. Se eu não tomasse medicação, eu iria acordar, poderia ter dormido 10 horas seguidas à noite. Eu iria acordar e sentiria muito sono. Era uma hipersonia que chegava a ser exaustiva. Você sabe quando você se cansa de dormir? Então eu tinha essa sensação. E isso por causa do TDAH. Então, uma das coisas que foram assim extraordinárias que eu senti logo de imediato foi esse sono excessivo indo embora. Depois eu percebi a minha facilidade com a leitura. Antes eu precisava ler um parágrafo 3, 4 vezes e muitas vezes ali eu desistia, eu desanimava por não conseguir entender aquilo que eu estava lendo. Só que aí depois da cura, eu percebi que eu li as coisas e rapidamente já conseguia pegar, sabe? Então foi facilitando muito os meus estudos, porque como eu disse, eu sempre amei estudar e dar a melhor qualidade de atendimento para os meus pacientes sempre passou pelos meus estudos. Então era algo que também me incomodava. Outra coisa, eu não adio mais as minhas tarefas, resolvo os meus problemas com muito mais agilidade. Fazem cerca de 4 meses que eu parei com o uso do medicamento. E o mais importante que você quer saber, eu tenho certeza.
Eu não interrompo mais a conversa dos outros, eu não falo mais da minha vida sem qualquer filtro. Eu também não dou mais os meus preciosos conselhos para as pessoas que geralmente jogavam fora, mas afinal de contas elas não me pediam, né? Porque o TDAH tem muito disso, a gente quer muitas vezes aconselhar, entregar aquilo de melhor que a gente tem e as pessoas não entendem que há essa dificuldade de segurar um pouco a onda, de não se intrometer tanto. Então, com isso, eu quero deixar para você duas lições importantes na minha experiência, em uma das minhas grandes experiências com Jesus aí, que é essa que eu contei para vocês. Primeira coisa, perceba que, mesmo sendo cristã há cerca de 13 anos, tendo o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com o Senhor, a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri o transtorno foi buscar ajuda profissional, baseada em evidência científica, claro, começar o meu tratamento medicamentoso. Então, talvez a cura que Deus tem para a sua vida nesse tempo presente é colocar alguém que sabe o que está fazendo, um especialista na sua vida para te ajudar a sair desse quadro. E você não pode ser cabeça dura de ficar, não, tem que ser na fé, tem que ser na fé, Deus tem que me curar, entende? Use a fé como aliada nesse processo, que foi exatamente o que eu fiz. Eu não fiquei parada reclamando ou só orando e chorando, não. Eu comecei o meu tratamento e a minha vida mudou de maneira muito significativa só com o tratamento. A segunda lição que eu quero deixar para você é que aprenda que obedecer é a melhor coisa que você pode fazer. Se você está vivenciando um momento difícil na sua vida, se você não sabe bem, está tendo dificuldade de obedecer a algum comando que o Senhor te deu, perceba, pela minha experiência, que existe recompensas inimagináveis no obedecer. Gente, eu jamais imaginei que o Senhor iria me curar desse transtorno durante esse processo em que eu dediquei a minha vida com muito carinho para ajudar alguém que o próprio Deus havia me pedido, tá certo? E se você está vendo esse vídeo, você não é cristão e também está querendo vivenciar algo semelhante, uma experiência tão grande com Deus, é só você dizer para Jesus: Jesus, vem fazer parte da minha vida, Espírito Santo me ensina a te amar, que ele com certeza vai direcionar os seus caminhos, tá bom? Jesus é vida, Jesus é tudo que a gente precisa de fato. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like se você gostou e também se inscreve no canal. Deus continue abençoando a sua vida.